Aleluia. Abra a sua Bíblia. No primeiro livro histórico de Crônicas, capítulo de número 4, verso de número 9 e verso de número 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4, obrigado, Deus abençoe. Verso de número 9, verso de número 10. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou é só olhar para cima, amém? Se coloca de pé, vamos estar fazendo a leitura da Bíblia, em reverência à palavra. Diz assim: Jabes foi um homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu um nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes clamou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus atendeu o seu pedido. Amém? Feche seus olhos por um momento. Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que grandes coisas está para acontecer. Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor vai continuar falando conosco. Esse culto é para Ti, Senhor, a voz até é minha, mas a inspiração precisa ser do Seu Espírito Santo. Vem e fala, vem e conduz, vem e prepara. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Se sente glorificando ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Nós estamos no dia e é o culto mais importante do ano. Não tem culto tão importante quanto esse, que é o culto da Páscoa. Não tem festa mais importante do que essa, do que o culto da Páscoa. Hoje, como nós ouvimos até um pouquinho ali no começo da ministração do louvor, o mundo tem deturbado isso, mas não só o mundo. A igreja não sabe o que é Páscoa. A igreja não dá a importância que a Páscoa é para ser dada. Muitas das vezes nós preferimos, num culto de Páscoa, preparar o almoço para os nossos familiares, do que comemorar onde nós deveríamos estar. Mas pastor, é um feriado prolongado. Irmão, é um feriado que cristão não viaja. É um feriado que cristão está dentro da sua igreja. Porque a Páscoa não é somente o significado de Jesus, e nem a morte na cruz. A Páscoa não é esse o significado. Nós precisamos entender o que a Páscoa realmente significa. A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo de número 12, que Deus diz para Moisés: Moisés, mate um cordeiro, e desse cordeiro tire todo o sangue. Todo o sangue você faz aspergir em uma tigela. De todos os hebreus que tenham casa, você vai fazer isso. Todos eles vão aspergir na panela, e assim eles vão assar o cordeiro. O cordeiro vai ser posto para assar. O cordeiro vai ser assado, e após ser assado, o cordeiro vai ser comido como um churrasco, e não vai poder deixar nada para o outro dia. Nada vai poder se deixar desse cordeiro. Esse cordeiro ele precisa ser consumido no mesmo dia.
Moisés, se a família for pequena, leve ela e ajunte com outra família pequena, para que o cordeiro não seja desperdiçado. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: para que o cordeiro não seja desperdiçado. Assim Moisés fez, e assim com o sangue Deus determinou: pega o sangue, pega um pano de linho branco, encharca de sangue e passa nos umbrais das portas, porque eu estou dando um destino ao povo. Se não tiver sangue nos umbrais, eu vou visitar a terra, e aonde não tiver sangue, irei levar, matá-lo todos os primogênitos, seja ele dos homens, seja ele dos animais. A terra ficará em prantos, mas se houver sangue nos umbrais, eu não entrarei na casa e passarei direto. Assim Moisés fez, e a Bíblia conta, e as histórias infantis enfatizam, que todos os primogênitos morreram, não somente dos egípcios, mas teve também hebreus que não acreditaram, e não assim fizeram, e tiveram as suas percas. A Bíblia vai contar que até dos animais os primogênitos morreram. De todo ser vivente da terra, morreu o primogênito. Assim Deus o fez, para que Faraó lembrasse que ele, anos antes, estava matando os primogênitos dos hebreus, para que nenhum libertador levantasse sobre aquela terra. A partir dessa data, do dia 14 do mês de Purim, do primeiro mês do calendário judaico, ficou marcado como a Páscoa, e até hoje eles comemoram. A Bíblia vai dizer que a Páscoa, ela não é somente o cordeiro morto e o sangue aspergido. A Bíblia vai dizer que a Páscoa não é somente o sacrifício de Cristo na cruz, mas nós precisamos ir mais a fundo disso para entender o que Deus tem para nós. A Bíblia vai dizer que a Páscoa é uma mudança, um recálculo de caminho ou de destino, um recálculo ali de uma sentença. A Páscoa é a libertação da sentença. Qual sentença, pastor? A Bíblia vai dizer que o homem, quando foi colocado no jardim, o homem podia comer de qualquer fruto do jardim, porém existia duas árvores que o homem não podia comer. Primeira árvore, a árvore da vida, que transformaria Adão em um ser eterno. A segunda árvore era do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que a mulher começa a conversar com a serpente, de se entender que os homens e os animais conseguiam ter um diálogo. Até mesmo que se não conseguisse, a cobra falar já ia ser o suficiente para aquela mulher sair correndo. Mas não foi. A Bíblia diz que aquela cobra consegue dizer para Eva, dizendo: olha, Deus não quer que você coma desse fruto, porque Ele não quer que você se pareça com Ele, que você tenha o mesmo poder que Ele, que você tenha as mesmas atitudes que Ele. Então, como Deus não quer que você se pareça com Ele, Ele te determinou que você não comesse desse fruto. Engano da serpente, mais enganada estava Eva. Se Deus, o próprio Deus, desce no jardim para criar o homem à sua imagem e semelhança, tudo que Deus queria era que o homem parecesse com Ele, que o homem tivesse as semelhanças dele. O que Deus não queria era que o homem conhecesse aquilo que era mal, aquilo que iria ser o pecado, aquilo que iria fazê-lo errar. Mas a Bíblia vai dizer que Eva come do fruto, e o que acontece? Vamos lá de novo. A Bíblia diz que Eva come do fruto, e o que acontece? Vamos de novo.
Bíblia diz que Eva come do fruto, e o que acontece? Nada. Não aconteceu nada. Literalmente nada. Porque o erro não veio por Eva, o erro veio por Adão. O pecado não entrou por Eva. A Bíblia diz que Eva pega daquele fruto e diz: olha, Adão, o fruto é bom, eu provei, e nada me aconteceu. Você pode comer também. Aí a gente entra em algo espiritual, que algumas religiões tratam isso ferrenhamente, e entende e concorda nisso, porém os cristãos esqueceram que isso pode acontecer. Existe algo que governa a sua cabeça. Em alguns lugares vão dizer que é o santo de cabeça, mas não muda muito a expressão para que nós pudéssemos entender. Quem é o santo de cabeça que está nos guiando? Como assim, pastor? Isso é macumbaria? Não, isso não é macumbaria, isso é mundo espiritual. Por quem você deixa ser levado a sua cabeça? Deus deu uma ordem para Adão, e qual que era a ordem? Governar. Manda sobre tudo, governe sobre tudo. Tenha todo o governo, todo o poder de governo tem que estar nas suas mãos. Quando Eva ofereceu o fruto, Adão mudou a cabeça. Adão mudou o governo. Adão mudou quem governava a sua cabeça. O que outrora era Deus que descia todos os dias no jardim, agora era a mulher. Adão permitiu com que a mulher se transformasse em o santo dele de cabeça, em quem fala na sua orelha, em quem determina as suas atitudes. E esse poder foi dado para Eva até os dias de hoje. Você vê muitas casas sendo destruídas, famílias destruídas, não porque não é culpa do homem. A culpa do homem por ele ser um babaca, por ele ser um bobão, por ele não ter o governo na mão. Mas muitas das vezes porque quem faz a cabeça é a mulher. E isso veio através do erro de Adão. A Bíblia diz aí sim, quando Adão come do fruto, eles perceberam que estavam nus. Aí a escama caiu. Aí o erro que estava prazeroso até aquele momento, já não foi mais tão legal assim. Sabe por quê? Porque todo trabalho tem um salário, e todo trabalhador é digno do seu salário. Todo trabalhador é digno do seu salário. E o salário do pecado é a morte. Foi isso que Adão conseguiu entender quando comeu, quando desobedeceu, quando infringiu a lei. A Bíblia diz que naquele momento em diante, o homem começa a sacrificar animais a Deus. Porque entenda, a Bíblia não fala e nem dá menção de quando que começou o sacrifício. Mas o primeiro sacrifício visto na Bíblia é de Caim e Abel. Um leva as melhores verduras e o outro leva um animal morto, o melhor animal morto. Só que de algum lugar eles viram isso. Eles não tiraram do nada. E se matar um cordeiro e aspergir o seu sangue fazia com que o homem ficasse limpo, é de se entender que o sacrifício começou só depois do Jardim do Éden. Quando Adão entendeu que agora ele precisava limpar os pecados,
Porque agora Adão, ele tinha um decreto. Agora Adão, ele tinha um salário. Agora Adão tinha uma consequência. Agora Adão tinha um destino. E o destino de Adão era a morte. Então, para se aproximar de Deus, ele fazia a aspersão de sangue de um cordeiro e o assava para chamar a atenção de Deus. Desde então isso era feito, porém, Deus deu um nome a isso quando Moisés assim o fez. E ele disse: olha, essa festa vai se chamar Páscoa. Então, todo judeu até hoje, ele separa o melhor cordeiro que nasce e ele prepara esse cordeiro o ano inteiro, para que ele possa ser o cordeiro pascual. O cordeiro que vai lembrar da aliança que foi feita pela cruz, pelo sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Para nós cristãos, não. Para nós cristãos, houve um outro cordeiro que acabou com o sacrifício de qualquer um animal. Porque aquele cordeiro, ele não levou somente os pecados de uma nação. Ele não levou somente os pecados de alguns homens. Aquele cordeiro não apagou somente os pecados que havia sido cometido. Não, aquele cordeiro pega sobre si todos os pecados da humanidade. Aqueles que foram ocorreu desde o dia de Adão e aqueles que vão ainda ser ocorridos até a consumação dos séculos. Ele coloca sobre os ombros e se entrega como ovelha muda. Ele foi levado ao matadouro num dia de Páscoa. Ele se entregou, ele sujou os umbrais das portas com sangue, porque se você não sabe, a madeira que eles crucificavam naquela época era a madeira coluna central e os umbrais das portas que faziam a cruz. Ele o sujou, ele manchou elas de sangue, falando que a morte já não podia mais entrar. A consequência da morte do pecado já não tinha mais. Aquele homem se entregou para que nós pudéssemos ter uma nova vida. A libertação de um destino, a libertação ali de algo que foi nos imposto em algum momento da nossa vida. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, capítulo de número 53, que ele levou sobre si todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua pisadura nós somos sarados. Nós não comemoramos a Páscoa por causa da morte, nós comemoramos a Páscoa por causa da libertação. Nós não comemoramos a Páscoa por causa que ele morreu apenas. Porque ele ressuscitou apenas. Não, porque ele decidiu acabar com o nosso destino de morte, com a nossa sentença. Ele nos libertou da nossa sentença. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala: meu irmão, você tinha uma sentença e Deus te libertou. Mas aí eu te pergunto, será que você acredita realmente nisso? Não estou dizendo na morte da cruz. Não estou dizendo no Cristo ressurreto. Não estou dizendo no sangue aspergido e nem no coelhinho da Páscoa. Essa época até é gostoso comer chocolate. Tem uns chocolates que só tem nessa época. Semana que vem é mais gostoso ainda, que está de promoção os ovos quebrados no mercado. Aí a gente sai fazendo, porque se a gente só vai para comer mesmo chocolate, então não importa. Mas será que você é liberto mesmo? Será que você é liberto da sentença que foi te dada? Porque deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós falamos sobre libertação, a igreja tem um misticismo tão grande.
tão grande, que parece que libertação a gente está falando sobre demônio, e imposição de mão. A gente está falando que libertação é apenas o cara que fuma, que bebe, que usa droga. A gente acredita que libertação é só isso. Você consegue entender? Mas será que nós somos libertos da sentença que nos foi dada? Deixa eu te dizer uma coisa. Os livros históricos que englobam 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, têm uma história fantástica. Porque são livros escritos pelo aquilo que a gente chama, né, de profeta, mas ele era um sacerdote e escriba, por Esdras. Depois do término do exílio da Babilônia, o povo estava retornando para Jerusalém. O povo estava voltando para a sua casa. Só que o exílio da Babilônia tinha sido tão ferrenho que as pessoas estavam voltando, mas voltando sem identidade nenhuma. Eles sabiam que eram israelitas, mas não pareciam israelitas. Não se vestiam mais como israelitas, não adoravam os deuses de Israel, ou Deus de Israel. Não tinha mais amor à pátria, não se olhava mais com carinho para a pátria. Não conheciam a história de Israel. Esdras, ao construir e reconstruir o templo, Esdras pega e começa a escrever a história de Israel. Então ele escreve 1ª e 2ª Reis, e ele escreve 1ª e 2ª Crônicas, que são as histórias dos reis, tanto de Israel como de Judá, que são os pensamentos dos reis, a descendência, a genealogia das tribos. Esdras quer marcar de volta na história que Israel teve uma história também gloriosa. Esdras quis mostrar para o povo que Israel também teve reis que venceram, reis que foram aclamados. Esdras queria trazer à memória aquilo que traria esperança para um povo, porque ao chegar na nação, eles não iam se deparar com uma cidade construída, eles iriam se deparar apenas por ruínas, e só ruínas que eles iriam encontrar. Esdras decide assim construir a história de Israel em livros. E na nossa Bíblia se separa 1ª e 2ª Crônicas e 1ª e 2ª Reis, mas para o judeu a Torá, elas são um livro só único. É um começo, um meio e um fim. E no meio dessa história, no meio da descendência de Judá, Esdras para contar a história de um homem em 2 versículos, mas um tema extremamente importante. A Bíblia diz que Esdras para e diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Versículo anterior diz assim: estes foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etiná e Ecós, que gerou Anube e Sobeba, e os clãs de Ariei, filho de Arum. Versículo posterior: Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom,
Estom gerou Bet-Rafá, Passeia e Teina, jurador de Irsnahá. Esses habitaram em Reca. Repara que ele vem dizendo: fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, mas Joás foi o mais importante. Jabes foi o mais importante da sua família. E ele continua dizendo: fulano gerou fulano, gerou fulano, fulano. Ele faz um parênteses na genealogia, na história que poderia ser contada, corrida, para contar a história de um homem que tinha uma sentença, para contar a história de um homem que estava sentenciado. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que a mãe de Jabes teve muita, mas muita dor para o conceder. Hoje, nós temos até anestesia para aliviar as dores de parto. Hoje, a mulher ela pode ficar no máximo até 24 horas em horário de parto. Passou disso, vira cesárea. Porque nós temos um protocolo de saúde para respeitar. Na época de Jabes, não. Se uma mulher decidiu dizer que ela sofreu muita, mas muita, mas muita dor para ter um filho, nós estamos falando de um parto que pode ter perdurado dias. E as contrações ter sido insuportáveis. Nós hoje escolhemos o nome do nosso filho com que a gente gosta, que orna com os pais. Exemplo, nós decidimos chamar o Heitor de Heitor, porque combinava com Igor. É o mesmo H do meu nome, é o H do nome dele. Nós denominamos assim. Porém, para um judeu não é assim. O nome é uma sentença. O nome de um judeu é uma sentença. Você repara quando Jacó começa a abençoar os filhos, que ele começa a declarar a sentença a qual o nome deles era dito. Então, olha, Judá, você vai caçar como um leão. Você vai ser forte. E assim a Judá foi. Jacó também tinha uma sentença. O nome Jacó foi dado como enganador, porque ele tinha uma sentença. Ele tinha roubado a primogenitura de Esaú. E na hora da bênção, ele roubou a bênção do seu irmão. Aonde Jacó ia, Jacó dizia que era Esaú. Porque até mesmo o seu nome determinava como ele ia ser tratado no local. Você imagina, você receber alguém na sua casa, abrir a sua porta e ele dizer: prazer, enganador. Você coloca para dentro uma pessoa dessa? A mesma coisa que Jacó. Jacó tinha a sentença. Ele seria sempre e para sempre o enganador, o mentiroso. Então Jacó decidiu não somente roubar a primogenitura, mas ele decidiu também viver a vida do irmão. Ele percorreu a terra dizendo que era Esaú. Todo lugar que ele entrava ele dizia: aqui é Esaú, prazer Esaú, eu sou o primogênito do meu pai Isaque. Prazer Esaú. Porém a Bíblia vai dizer que num momento ele entra num lugar chamado Vale de Jaboque. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Não existe vale que você passe acompanhado. Sabe o que Jacó fez? Disse para Leia e Raquel ficar, os gados ficarem, os moços ficarem.
ele iria atravessar o vale de Jaboque, para ver se o vale era seguro, para que depois os animais passassem e os seus moços passassem. Mas a Bíblia vai dizer que naquela noite que ele estava no vale. Ei, irmão, vou te dizer uma coisa. Existem momentos que mais vale uma noite no vale do que 1000 em qualquer outra colina. Porque uma noite no vale, a Bíblia vai dizer que Jacó é visitado. Jacó foi encontrado. E Jacó foi encontrado por quem? Por um anjo. Teofanicamente por Jesus. Até mesmo que quando você vê no Velho Testamento, te dá uma aula um pouquinho aí de teologia. Se você vê no Velho Testamento, um anjo é um anjo, pode ser qualquer anjo. Mas se você vê no Velho Testamento o anjo, a Bíblia está dizendo, falando que é Jesus. Ele ainda não era o Verbo encarnado. Então ele se apresentava como um ser celestial. E naquele momento o anjo perguntou para ele, o próprio Jesus disse, qual é o seu nome? Sabe o que Jesus queria saber? O nome dele? Não. Jesus não é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabia o nome de Jacó. Mas o que Jesus queria saber? Se ele ia mentir. Jesus olha para ele e pergunta, qual é o seu nome? E pela primeira vez, fora da casa dos pais, depois de anos, ele diz, meu nome é Jacó. E a Bíblia diz que eles lutam a noite toda, e aquilo que Jesus faz na vida de Jacó é mudar o nome. A partir de hoje você não se chama mais enganador. A partir de hoje você vai se chamar Israel. E aonde você chegar, vão saber que eu te toquei. Porque agora você é Israel. Jesus mudou a sentença de Jacó. O enganador, o mentiroso, não podia chegar, ele não conseguia, ele não ia ter nome para ser uma nação. Você imagina, nós olhamos agora para o mapa geográfico e dizer, olha, aqui fica o país enganador, e todo mundo que nasce de lá são enganadores. Isso não ia dar certo. Mas não era a sentença que Deus tinha para Jacó. Até aquele momento o povo era conhecido como povo hebreu. Depois daquele momento, os israelitas, descendência de Israel. Jabes não era diferente. A mãe tinha sentido muitas dores. E muitas das vezes nós precisamos tomar cuidado, porque proferimos sentença em momentos de alto índice de emoção. Ou muita dor, ou muita alegria. Nós determinamos, nós proferimos sentença para os nossos filhos. Às vezes você está no seu pior dia, às vezes você está doente, aí o menino vem e quebra um vaso dentro da sua casa. E você determina, olha que desgraçado, você está determinando uma sentença. Sabe como o mundo espiritual vai conhecer ele? Como desgraçado. Aonde o desgraçado for, ali o mundo espiritual vai trabalhar. Você entende isso? E aí a gente fala sobre legalidade. Porque as únicas pessoas humanas que têm legalidade na nossa vida são os nossos pais. Eles podem abençoar como eles podem amaldiçoar. Tem legalidade no mundo espiritual. A mãe de Jabes passou por muita dor. Muita dor mesmo.
inúmeras horas de parto. E dessas inúmeras horas de parto, ela determinou uma sentença. Jabes significa extrema dor. Sabe o que o menino ia viver? Extrema dor. Era uma sentença. Não era uma opção. Não era que nem hoje, irmão, que está tudo bagunçado. Hoje você troca de nome da forma que você quiser. E quando eu digo da forma que você quiser, é da forma que você quiser. Antigamente não. Quando Jabes passava na rua, sabe o que diziam? Lá vai a extrema dor. Imagina, Natal em família, chega Jabes, acabou a festa, irmão. Você andaria com alguém que chama extrema dor? Você colocaria para morar junto com você alguém que chama extrema dor? Você já parou para imaginar a sentença que aquela mulher determinou? A sentença que estava sobre a mente e o coração, porque deixa eu te dizer uma coisa, uma palavra lançada, ela vai gerando traumas por uma vida inteira. Pessoas, adultos que são limitados, adultos que não conseguem progredir, muitas das vezes é por causa de palavras lançadas na infância. Você não vai conseguir. Trouxe a lição errada, você é um burro. Você é um inútil. Você não presta para nada. E o mundo espiritual ouve e começa a conhecer essa pessoa dessa forma. Imagina só. Quem assistiu o filme A Paixão, obrigado, mas A Paixão de Cristo sabe. Tem uma parte final do filme a qual Judas entregou Jesus. E o filme relata algo extremamente espiritual. O filme coloca um monte de criança correndo atrás de Judas, dizendo: traidor, 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 traidor. E o filme relata que Judas começa a se perturbar com aquilo. Mas porque uma sentença foi lançada sobre ele. A Bíblia diz, e não conta da onde que Judas veio, e nem quem eram os seus pais. A Bíblia diz que Judas Iscariotes era um homem, um mercador, conhecido por uma boa negociação. Ele tinha aquilo que nós chamamos popularmente de lábia. Quando o sumo sacerdote do templo solta as 30 moedas para ele, ele diz: olha, agora você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. Judas sai com as 30 moedas, e quando eles percebem que o plano era matar Cristo, ele volta para o sumo sacerdote. Caifás o recebe. E Caifás libera uma sentença para Judas. Judas diz: olha, está aqui as 30 moedas, eu não quero mais. Eu não entreguei para isso, vocês queriam só conversar com ele. Caifás diz: essas moedas são suas, porque existe sangue inocente nelas. Caifás sabia que Cristo não tinha cometido nenhum erro. E determina
sentencia Judas e diz: existe sangue inocente nessas moedas. Vai e se resolva, traidor. O filme relata que aquela perturbação começou a acontecer. E o filme relata algo que espiritualmente sim aconteceu. Porque no mundo espiritual, aquele momento estava todo olhando para aquela cidade e olhando para aquilo que estava acontecendo. Quando se soa no eco do vazio um traidor, todos os demônios foram atrás dele, dizendo: traidor, traidor, traidor. Ele é um traidor. Judas não consegue suportar aquilo e se suicida. Quantos loucos a medicina não tratou em manicômios, que não eram loucos, mas eram sentenciados por palavras, sentenciados por criações que não dava valor para aquilo. Muitas das vezes nós viemos para a igreja, nós conhecemos a Cristo, nós rejeitamos todas as nossas práticas erradas, nós começamos a proferir o nome do Senhor, e nós começamos ali determinar que Cristo é na nossa vida. Porém, nós deixamos as nossas sentenças guardadas, porque se mexer nelas, vai machucar. Nós deixamos tudo aquilo que entrou, porque se cavucar isso vai doer. E nós começamos a disfarçar as incapacidades como vontade de Deus. Nós dizemos que a esterilidade é uma vontade de Deus. Nós dissemos que a morte é uma vontade de Deus. Nós dissemos que a miséria e a pobreza é uma vontade de Deus, quando não, nós vamos dizer pior. Nós vamos falar: é porque a pessoa se perderia se ela tivesse. Ei, querido, deixa eu te dizer, nós precisamos saber determinar o que é sentença na nossa vida. Porque muitas das vezes nós escutamos: não vai dar certo, não vai conseguir, é falido, vai fechar, vai se acabar, vai morrer, e nós aceitamos a sentença. A Bíblia diz que Jonatas teve um filho chamado Melquisedeque. Melquisedeque? Da terra de Lodebar, quem que era? Ixi. Não estão estudando. Mas a Bíblia diz que Jonatas teve um filho. E na guerra, a criada derrubou o menino. E o menino ficou paraplégico. E ele foi para uma terra chamada Lodebar. Mefibosete. Foi para uma terra chamada Lodebar. Quando Davi assume o reino, Davi era muito amigo de Jonatas. Jonatas havia morrido. Davi disse: olha, eu quero fazer o bem para alguém da casa de Jonatas, de Saul. Será que existe alguém vivo na casa? Aí um criado diz: olha, existe um, Mefibosete está lá, na terra de Lodebar. Lodebar significa esquecimento, porque era uma terra que estava no meio apenas de deserto, não tinha nenhum rio que passava por ela. Ficava bem no centro, que nós chamamos de hoje de Arábia Saudita. E aquele menino estava lá se arrastando no chão.
Quando o homem chega, quando o criado de Davi chega naquela terra para buscá-lo, aquele homem diz: não, meu senhor, eu não fiz nada de errado. Me deixa aqui em Lodebar. Me deixa aqui porque se eu chegar lá, vão lembrar que eu sou filho de Jonatas, neto de Saul. E que Saul tinha perseguido Davi, e Davi vai mandar me matar. Existem situações, maldições e sentenças que nós nos acostumamos a viver ela. Mefibosete estava acostumado a viver em Lodebar. Mefibosete estava acostumado àquilo que foi determinado para ele. Mas Jabes não. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, a nossa Páscoa é a libertação de uma sentença. Qual era a nossa sentença? A morte. Nasceu sob o domínio do pecado, vai morrer. Qual era a sentença de Jabes? Passar por dor. Nasceu através de dor e vai ser um causador de dor e vai ter dor. Sentença. Mas a Bíblia diz que ele não aceitou isso. A Bíblia diz que Jabes toma uma decisão. Jabes se levanta e faz uma oração e toma a atenção de Esdras. Jabes diz: Senhor, eu preciso que me abençoe. Porque eu não tenho um histórico, eu não tenho uma linhagem, eu não tenho um destino bom. Mas eu sei que o Senhor pode mudar a situação. Muda. Alarga o meu território. Ei, querido, alguém que chama dor não teria nem parte na terra. Porque alguém com o nome de Jabes ia ser considerado maldito pela própria família e não ia ter parte na terra. E ele diz: Senhor, alarga, eu preciso de mais espaço para crescer. Porque a sentença para Jabes não estava decretando o seu fim. A sentença para Jabes era uma oportunidade de chamar a atenção de Deus. A sentença de Jabes não era o que ia determinar o que ele ia fazer. Estava apenas dando um começo de uma nova história. E que a tal ponto que de outros não se recorda, mas Esdras se recorda dele. Meu irmão, talvez você entrou aqui nessa manhã, talvez você está nos vendo pela live, e parece que você já tem uma sentença, já tem um peso atrás de você. Parece que tudo que você tenta fazer não dá certo, tudo que você tenta fazer para na metade. Parece que tudo que você se entrega, parece que não é suficiente, sempre tem alguém melhor. Você se olha sempre menor do que todos. Ei, querido, mas você precisa determinar aquilo que você vai viver daqui para frente. Não adianta a gente chegar numa Páscoa, ficar apenas interessado no ovinho e no coelho e esquecer que a Páscoa é a redenção de uma sentença. Mal a igreja sabe o que é para se comemorar na Páscoa. A igreja acha que é a morte e ressurreição de Cristo. Ei,
Ei, querido, nós temos um libertador do mesmo modo que tudo parecia difícil e impossível quando Moisés nasceu. Nós também temos um menino que nasceu numa manjedoura, no lugar onde se comia os animais, para dar um novo início, para dar a oportunidade, o libertador. Ei, querido, muitas das vezes é até fácil expulsar demônio, é fácil libertar a pessoa de algum vício, é fácil pegar a pessoa e tirar a pessoa ali do meio da prostituição. Isso é fácil. O difícil é libertar ela dos cárceres que estão aqui, das limitações que estão aqui, do medo que está aqui. O próprio Paulo vai dizer para Timóteo: Deus não te deu um espírito de medo, Deus te deu um espírito de coragem. Nessa manhã, eu gostaria que você fizesse uma reflexão de quantos cárceres que você ainda já não está dentro. Ah, mas ninguém da minha família se formou, eu não vou ser o primeiro. Ah, mas ninguém dos meus vizinhos tem carro, eu não vou ser o primeiro. Ah, mas ninguém conseguiu, eu não vou ser o primeiro. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa: nós temos um libertador. Nós temos um libertador. Aquele que veio para nos libertar de uma sentença. Ah, mas eu moro numa comunidade, como que eu vou vencer, hein, querido? Para Deus pouco importa onde você mora. Para Deus pouco importa a sua capacidade. Para Deus pouco importa a sua ciência. Se Ele determinou e vai fazer, acabou, vai acontecer. Não importa onde você esteja, não importa o que aconteça. Ei, saiu alguns dados essa semana triste. Ei, você sabia que caiu 70% dos casamentos no Brasil? Aumentou 140% o divórcio. E aumentou 30% o casamento homossexual. Ei, querido, é essa geração que daqui uns anos nós vamos estar pastoreando. Você sabia que, por estatística, filhos que são criados por casais separados, eles tendem a se separar 80% de vezes mais do que alguém que tem os pais casados? Ei, querido, não importa a sentença que colocaram sobre você, não importa aquilo que o mundo diz, que a estatística está dizendo, querido, Deus te escolheu, Deus te chamou para te libertar de qualquer outra sentença. Ei, o nome dele era dor, não servia para nada. Mas a Bíblia diz que Deus o abençoou tanto. Deus alargou o território. E Deus deu um começo. Olha para alguém que está do seu lado e fala: meu irmão, a sentença que estão dizendo contra você, hoje, cai por terra e irá te impulsionar para a sua vitória. Se coloque de pé por um momento. Ei, querido, eu preciso que você pare agora e pense. Pare agora e reflita.
Pare agora e seja racional. Qual é a sentença que você está carregando? Qual é a sentença que você está empurrando? Qual é a sentença que você está arrastando? Qual é a sentença? O que você está levando que está te prejudicando? Ei, nós temos um libertador. Nós temos um libertador. Feche seus olhos por um momento. Pai, diante de Ti, Jesus, nós nos colocamos. Senhor, que toda sentença que foi lançada, palavra que foi lançada, Senhor, tudo aquilo que foi, Senhor, colocado como destino, Senhor, nós repreendemos agora. Senhor, que maldição sem causa, conforme a Tua palavra diz, ela vai voltar para o maldiçoador. Senhor, que agora o Senhor possa escrever um novo destino, o Senhor possa escrever uma nova história, o Senhor possa colocar um novo caminho. Espírito Santo de Deus, venha, Senhor. Toca, Senhor meu Deus, meu Pai, no nosso coração, e que a verdadeira Páscoa, Senhor meu Deus, meu Pai, seja o real motivo de estarmos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, Senhor meu Deus e meu Pai, para Te engrandecer, porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos libertou naquela cruz do Calvário. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado. Senhor meu Pai querido santo, dá um domingo abençoado para cada um, Senhor meu Deus e meu Pai, um domingo de paz, um domingo de vitória, Senhor meu Pai querido santo, que o Senhor esteja, Senhor meu Deus, meu Pai, nesse almoço em família, Senhor meu Deus, meu Pai, que esteja, Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor meu Pai querido santo, e aquele, Senhor, que está triste, cabisbaixo, muitas das vezes não teve condições, Senhor meu Deus e meu Pai, de fazer aquilo que o mundo faz nessa data, que é comprar chocolate, Senhor meu Deus e meu Pai, dá um afago agora, Senhor meu Deus e meu Pai, porque esse não é o motivo da nossa Páscoa. Nós temos um real motivo, Jesus, obrigado. Tu és tudo, Jesus, para nós. Tu és tudo, Jesus, para nós. Senhor meu Deus, meu Pai, Tu és o meu libertador. Senhor, Tu és o meu libertador. Oh, Ramanacai, Suriera, Barabás. Tu és aquele que nos libertou, Jesus, e de toda palavra contrária, de toda palavra lançada, de toda maldição, Tu nos libertou, Jesus. Tu és o meu libertador, Tu és o meu dono. Oh, Ramanacai, Suriera, Barabás. Oh, Espírito Santo de Deus, vem operar agora nessas pessoas que estão nos assistindo agora. Senhor meu Deus, meu Pai, vai visitando esses lares. Senhor meu Deus, meu Pai, que essa palavra possa chegar. Senhor meu Deus, meu Pai, aonde a nossa voz sozinha não alcance. Senhor meu Deus e meu Pai, toma, Senhor, visita, Senhor, vai, Senhor, vai, Senhor, vai, Senhor. Que nessa manhã, Senhor meu Deus e meu Pai, o Teu ID venha arder dentro de nós, dentro do nosso coração. Oh, Espírito Santo de Deus. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Da nossa mente, liberte a nossa mente das dores, dos traumas, das palavras, cura a nossa alma, Senhor. Oh, Espírito Santo, Tu és santo, Tu és santo, Jesus.
Obrigado, Jesus. Obrigado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja acrescentado sobre todos. Pai, despedindo teu povo de regresso aos seus lares, peço seus anjos em ação, nos guardando do mal e do pecado. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, eu preciso dar uma palavrinha rápida na minha sala com o ministério de louvor. Se Deus é por nós, Deus abençoe a todos, amar vocês, fazem para minha alma.